todos. Acho que a missão mais difícil ficou para mim, né? Manter vocês acordados agora durante uma hora. Eita, trem! Mas vamos tentar, né? Vamos ver o que acontece. Vou convidar vocês a se colocar de pé. Desde a parte da manhã, a gente está pedindo a graça e derramando do Espírito Santo de Deus sobre todos nós, para que Ele derrame toda a unção necessária para o nosso falar, para o nosso ouvir, para o nosso compreender da palavra neste início de tarde. Erguemos os nossos braços para o céu e peçamos ao nosso Deus que venha sobre todos nós aqui reunidos o poder do Altíssimo, para dar um novo ânimo àquele que está desanimado, um novo tempo para aquele que perdeu o rumo da vida. Que o Senhor derrame sobre todos nós a tua unção, a unção do teu Santo Espírito, para que sejamos impulsionados ainda além das nossas expectativas. Que o Senhor que nos trouxe aqui neste dia, neste encontro, preencha todos os vazios dos nossos corações e que Ele possa estar falando agora a todos aqueles que ficaram em nossas casas, aos quais neste dia já foram lembrados em nossas orações. Que o Senhor possa preencher os nossos corações na imensidão das nossas misérias, que o Espírito Santo de Deus esteja agindo agora. Que peçamos que Ele derrame com toda a força, com toda a unção, para que tenhamos toda a vontade necessária de ir além, e que o nosso Senhor rega todos aqueles que estão caídos, todos aqueles que estão desanimados. E peçamos que o Espírito Santo de Deus nos enche com o teu amor e com a tua graça. Enche-me, Santo de Deus, por nossa esteja agora tocando os nossos corações, sobretudo os corações atribulados. Pode ser que em nosso meio aqui agora não esteja ninguém com o coração aflito, mas pode ser que em nossas casas alguém esteja com o coração apertado, atribulado, e o Senhor sabe. O Senhor pode tocar agora. Nós estamos aqui nesta tarde como intercessores. Vamos pedir, vamos clamar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa restaurar, para que Ele possa curar, para que Ele possa libertar e nos ressuscitar todos os dias. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus.
Podemos agora nos assentar e que o Espírito Santo de Deus que preenche os nossos corações, que dê a todos nós, como eu já disse, todo o entendimento necessário, toda a palavra certa e correta para este momento, e que os nossos corações possam ser tocados por este amor infinito e misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de seguir neste momento, dirigindo a vocês uma palavra de São Paulo a Timóteo. Vamos fazer agora, eu vou me colocar agora no lugar de Paulo. E vocês, todos vocês que aqui estão, se colocarão agora no lugar de Timóteo. E que ouçamos agora essa exortação e vejamos quais têm sido as práticas que têm mais ocupado o nosso tempo. Então, meu filho, fortaleça-te na graça do Cristo Jesus. O que ouvistes de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Como bom soldado do Cristo Jesus, assumi a tua parte de sofrimento. Ninguém que esteja enganjado no serviço das armas se embaraça nos negócios da vida civil. Se deseja agradar a quem o alistou, igualmente, o atleta na luta esportiva só recebe a coroa se lutar segundo as regras. O agricultor que enfrenta o trabalho duro deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende bem o que estou dizendo? Aliás, o Senhor te fará entender tudo isso. Somente no nome de nosso Senhor é que possamos entender tudo aquilo que é colocado à nossa frente dia a dia, a todo instante da nossa vida e do nosso tempo. Então, quando eu fui convidado há alguns dias a falar aos jovens que aqui estivessem reunidos neste dia, a gente vai se colocando a pensar, e muitas das vezes a gente acha que é um desafio quase que impossível a gente falar às pessoas, pois a gente não sabe quais as formas que a palavra vai tomar no coração de cada um. A gente não sabe que modelo de vida eu vou ter diante daquilo que muitas das vezes me é proposto no meu dia a dia. Pois vivemos em um tempo onde quase que tudo que olhamos à nossa volta é proposta de morte, é situação de morte. Às vezes, quando eu falo isso, alguém fala, mas por que situação de morte? O grande desafio nosso hoje na sociedade é saber viver as coisas do mundo sem ser do mundo. Não estamos isentos de viver essas propostas que o mundo nos faz. Não estamos isentos disso, pois estamos no mundo, nós estamos inseridos no mundo, mas não para viver uma proposta mundana, mas para viver uma proposta que vem do céu. Precisamos buscar todos os dias as coisas do alto, para que os nossos corações sejam preenchidos de fato da verdadeira graça, que só encontramos em Jesus Cristo. É por isso que precisamos estar plenos desta graça. É como que se fosse um copo com água. Não cabe mais água. Se eu colocar mais água, ela derrama. Assim precisamos ser nós também. Não pode haver em nós espaço para o pecado. Não pode haver espaço em nós para o mundanismo,
para as propostas de morte que vão surgindo todos os dias. Os nossos corações precisam ser preenchidos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como São Paulo fala a Timóteo, que precisamos ser firmes no nosso testemunho, ser fiéis no seguimento, porque quem nos sustenta de pé é nosso Senhor. Não é as minhas vontades, não são os meus ideais, mas são aquilo que eu busco em Jesus Cristo, somente nele. Eu encontro toda a graça necessária para continuar a caminhar todos os dias. E às vezes, diante de vocês aqui, não é falar para a multidão, não é falar para um número de pessoas, mas é falar para uma pessoa em particular. Imagine que estivesse eu e você aqui hoje. Eu estou falando para você. Eu não estou falando para todos, mas eu estou falando para cada um em particular. Pois muito antes de eu falar para vocês, eu falo para mim. E diante de tantas coisas que vão sendo colocadas na nossa caminhada, a gente fica triste em saber que muitos que buscam o caminho da igreja, o caminho da comunidade, a participação ativa e fiel, como um escolhido, dentre aqueles que o Senhor escolheu para anunciar a sua palavra, muitos estão se perdendo. Muitos estão se perdendo. E não estão se perdendo porque não fizeram uma experiência de comunidade, não fizeram uma experiência de estar em conjunto, mas estão se perdendo porque não souberam lidar com a liberdade a qual o Senhor nos confiou. Todos nós estamos dotados de uma liberdade imensa, mas essa liberdade não nos dá o direito de muitas das vezes de privar as pessoas que tanto nos amam de nos ter por um pouco mais de tempo. Mas por que eu falo isso? A irmã que fez a primeira palestra do Guimar, isso mesmo, falou muito bem isso. Quantos estão ainda muito jovens adentrando o mundo da prostituição, o mundo das drogas, adentrando no alcoolismo, sem se dar conta que isso que gera tanta doença e tanta morte, se alguém dentro da família está se afundando nesse tipo de vício, ele tem que ter a consciência de que ele adoece todos aqueles que estão ao seu redor. E é triste saber que muitas pesquisas entre 13, 15 até 17 anos, muitos desses adolescentes, ou a maioria, já fizeram uso de alguma substância que causa dependência. Que seja bebida, que seja o cigarro, que seja qualquer outro tipo de droga. Que seja uma droga ilícita ou uma droga ilícita. E isso tem roubado, isso tem tirado, isso tem ceifado a vida de muitos jovens. A cada 36 horas, um jovem morre por intoxicação alcoólica. A cada 36 horas, nós perdemos um jovem para a bebida, para o alcoolismo. Isso são idades variadas, não tem uma faixa etária. Ah, mas isso acontece com quem tem 19, 22, 25, 29 anos. Isso está acontecendo cada vez mais, com maior frequência, em adolescentes com 14 anos, 15 anos, que ainda estão tentando descobrir aquilo que de fato que faz sentido na vida. E quantos usam da sua liberdade para experimentar tudo isso? E quando querem
tomar um novo rumo, já não tem mais forças para conseguir caminhar sozinho. E se a família não estiver atenta a estes sinais que vão aparecendo um pouquinho a cada dia, a gente acaba perdendo e perdendo muito. Quem aqui tem acesso à internet aqui? Levanta a mão. Eu não consigo levantar a mão. Quase todo mundo. Quem tem Facebook? Ó. Eu. Instagram, Twitter, canal YouTube. Tá vendo? A facilidade de comunicação hoje ela é imensa. Ela consegue aproximar quem está muito longe. A gente pode se manter conectado com quem está muito longe. É ótimo. É muito bom. Mas o desafio é permanecer conectado com quem está próximo. É com quem está junto da gente dentro de casa todo dia. Ficar conectado com quem está muito longe é muito fácil. E quantos gastam horas do seu dia com essas ferramentas de comunicação sem se dar conta, ainda das vezes do pai que está no trabalho, da mãe que está lá na cozinha preparando o almoço, lavando a roupa, lavando a louça, cuidando dos afazeres da casa. E a gente muitas das vezes, ou muitos aqui que aqui estão, ou muitos que conhecemos, passam boa parte do tempo trancado dentro de um quarto nas redes sociais. E aí que mora o grande perigo. Que muitos também estão tendo suas vidas ceifadas e interrompidas antes de um tempo determinado por alguma amizade que ele iniciou nas suas redes sociais e no relacionamento, e no entanto, quando quis se dar conta, já não dava tempo de dar conta mais. E muitos vão se perdendo dessa maneira. É quase que fazer a experiência do filho perdido, do filho pródigo. É querer pegar parte daquilo que me pertence e me lançar no mundo, pensando que eu sou parte do mundo. Eu não sou parte do mundo. Nós não somos parte do mundo. Nós somos do céu. A nossa experiência de mundo, ela precisa ser mudada, ela precisa ser transformada, para que possamos valorizar aquilo que somos, aquilo que temos. Quantos de nós, ou quantos de vocês, têm milhares de amigos nas redes sociais? E mesmo assim, em quantos momentos se encontram tão sozinhos, com milhares de amigos? Às vezes, os melhores amigos são aqueles que estão próximos, são aqueles que dispõem de atenção e têm coragem de falar com nós a verdade no tempo certo. Muitas das vezes queremos ouvir um sim, mas o amigo fiel e verdadeiro tem coragem de dizer não, porque é o tempo certo. É o momento certo de dizer não. E às vezes a gente sai dali se escabelando, chutando tudo que está aí na frente, querendo ter a razão, querendo ser autossuficiente. Mas às vezes em coisas tão simples, a gente se deixa bater, a gente se deixa ser derrotado. E a gente vai se perdendo um pouco a cada dia. Nós não estamos neste mundo, neste tempo, vivendo essa graça que Deus derrama sobre nós todos os dias. Nós não podemos estar aqui gastando nosso tempo com coisas desnecessárias, mas com coisas que nos edificam. Como diz São Paulo também, tudo é permitido, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica, nem tudo me faz ser um ser humano melhor, ser um filho melhor, ser um pai melhor, uma mãe melhor.
precisamos ser um pouco mais fiéis no nosso segmento, no nosso ensinamento. E às vezes, a gente dentro das nossas igrejas, dentro das nossas conferências, quantas das vezes a gente ouve uma palavra e a gente imagina, fulano precisava de estar aqui. Não. Quem precisava de estar aqui é a gente que está aqui hoje. Porque somos nós que vamos provocar lá fora a mudança que este mundo precisa. Somos nós que vamos provocar lá fora a mudança que as pessoas precisam viver na sua vida, fazendo a experiência do Cristo ressuscitado. E nós precisamos nos dar essa experiência um pouco a cada dia e ter em nós a firme convicção de que o que gera felicidade aos nossos corações não são as coisas, mas são as pessoas às quais o Senhor nos confia um cuidado todos os dias. E quantos estão lá fora necessitando desse cuidado, necessitando dessa atenção? Então não são eles que deveriam estar aqui para ouvir, mas deveriam ser de fato cada um de nós que aqui estamos. Porque somos nós que ao sair daqui, é que vamos fazer essa diferença lá fora. Nós precisamos assumir o papel principal da nossa história. Não podemos deixar que os nossos lugares sejam ocupados por impostores, por coisas externas que nos causam mal e que geram morte. Eu preciso assumir o papel central da minha história. Eu não posso esperar que alguém faça a minha história. Eu preciso fazer e viver a minha história, o meu tempo. E o meu tempo de fazer a diferença, de viver a minha história, de ser protagonista dessa realidade agora. Porque senão vira uma ilusão a gente cantar aqui, enche-me Espírito. Precisamos sim estar preenchidos desse Espírito. Porque senão a gente vai se dando as ofertas mundanas. E às vezes se cai na rotina de ouvirmos de algumas pessoas, tantas situações que vivemos diariamente, as pessoas simplesmente dizem, hoje é assim mesmo, isso é normal. Não podemos nos conformar com isso, porque a palavra de Deus, ela permanece fiel desde sempre. Não há mudanças na palavra. A mesma palavra que exortou, que advertiu e que incentivou Timóteo a continuar sendo fiel, que continuasse orando para que a igreja nascente pudesse um pouco a cada dia continuar a ser edificada. Essa palavra é a mesma de hoje que nos foi transmitida, onde nos pede que sejamos também fiéis a esse segmento. Por aqueles que não vêm aqui orar, nós estamos aqui para orar por eles. Para aqueles que não vêm aqui pedir, nós estamos aqui para pedir por eles, para clamar por eles, para louvar por eles e amar por eles também. Essa é a nossa missão. Precisamos assumir nas nossas vidas o exemplo, o sim de Maria. Precisamos ter mais convicção em dar o nosso sim para a vida da comunidade, para as pessoas às quais o Senhor nos confia um cuidado todos os dias. Não podemos ser indiferentes. Tem uma frase, me parece que é do Luther King, que ele fala que o que mais incomoda a nossa gente, o nosso povo, não é o barulho que o mundo ou que as pessoas más fazem todos os dias, mas é o silêncio das pessoas boas. E nós somos essas pessoas boas que precisam ser sinal da presença de Deus no mundo. Não podemos ficar calados, silenciados, nos acovardando diante das estruturas
que nos foram impostas. Mas precisamos gritar, precisamos lutar e bendizer o nome santo do nosso Senhor para defender os nossos jovens, defender as nossas famílias, defender as nossas comunidades. Celebramos outro dia agora São Joaquim e Santa Ana, os avós do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nós que aqui estamos hoje, sobretudo a juventude, precisa refletir sobre isso, o cuidado que precisamos de ter com os nossos idosos. Ao menos 32 mil idosos tiveram seus direitos violados no último ano. Uma última pesquisa bem recente fala que aumentou ainda este ano mais 20% da violação desses direitos. E quem está violando esses direitos? Somos nós. A violação dos direitos acontece dentro das famílias. Da mesma forma que acontece a violação dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós precisamos começar a mudar isso. Não é simplesmente fazer igual o filho pródigo, tomar a minha parte da herança e achar que eu não faço parte deste mundo e me lançar em um outro universo, podendo experimentar tudo aquilo que vai me aparecendo. Não podemos ser dessa forma, não podemos querer viver desta forma, mas precisamos viver da forma com que Deus quer que vivamos todos os dias. Precisamos fazer de nós, do nosso interior, um lugar sagrado, um lugar santo, consagrado ao nosso Senhor. Precisamos ser geradores de vida. Quando o Senhor fala a Moisés na sarça ardente, e Moisés vai se aproximando, e o Senhor chama Moisés pelo nome e pede que ele não se aproximasse mais, mas que tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele estava pisando era um lugar sagrado. E nós somos esse território sagrado. Então, por isso que devemos ter um cuidado muito grande com cada um de nós, com o nosso corpo, com o nosso ser. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Não podemos estar sujando, contaminando esse templo com coisas externas, com a cigarro, com a bebida, com as drogas, essas drogas socializadas, que parece muito comum fazer o uso de tudo isso em qualquer lugar, sem ao menos respeitar quem está próximo. E, no entanto, a gente acha que tudo isso é normal. E se isso não é pecado, eu privar as pessoas que me amam de me ter por um pouco mais de tempo, eu não sei mais o que é pecado. Se eu vou contaminando meu corpo todos os dias, com essas diversas substâncias que causam morte, se isso não é pecado, eu não sei mais o que é pecado no mundo. Precisamos ir modelando o nosso jeito de ser, mudando a nossa mentalidade. Porque aqueles que nos oferecem tudo isso dia a dia, as indústrias que colocam isso no mercado, aqueles que vendem, sabe o que eles querem de nós? Que nos tornemos um bando de viciados, dependentes de diversas substâncias, para que eles assumam o controle de nossas vidas. Precisamos dar um novo rumo na nossa história. Precisamos ser nesse tempo de desafios, ser um trigo novo, ser um trigo bom. Como fala na parábola do trigo e do joio, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Mas a semente de origem é a do trigo. O joio